E olha, fazia tempo que eu estava tentando trazer essa mulher aqui. O Aguinaldo estava tentando me ajudar, mas finalmente trouxemos Maria Reis, presidenta do Sindicato dos Têxteis. Seja bem-vinda, Maria. Boa noite, Roberto. Tudo bem com você? Tudo e você? Agradecemos a você pelo convite e também a sua audiência. Estamos aqui. E o Aguinaldo Vidal. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Obrigado, Roberto Samuel. Boa noite aí os seus telespectadores, seus ouvintes, quem nos ouve, quem nos escuta. Estamos aí. Olha, um prazer muito grande aqui. Você sabe que nós temos uma base boa aqui de sindicato, sempre está conosco, que a gente sempre quer saber muito da questão do trabalhador. Que a grande riqueza de um país e a grande riqueza de uma empresa é o conhecimento e a mão de obra boa e bem qualificada, não, Maria? Sim, com certeza. É o maior patrimônio de uma empresa, é a mão de obra. É a mão de obra, né? Qualificada, com certeza. Queria que você me falasse sobre os têxteis, porque nós estávamos falando sobre os têxteis, né? Que com a entrada da China no mercado internacional, o Brasil perdeu muito e perdeu muitos empregos. Com certeza. A entrada a evolução, ela vem e também ela destrói, né? E para o setor têxtil, a China foi um meio que destruiu a nossa categoria. Então, com o tecido vindo pronto, já também às vezes até a própria peça pronta, então o setor têxtil e de confecção, que também é uma cadeia que acompanha, que é o tecido e a produção pronta, né? Então, sofreu muito com essa entrada da China no nosso país. Josival Queiroz está nos acompanhando lá do Presidente Dutra, o pessoal do Parque Micael 2 também está conosco. Ô Vidal, bom, agora existe um presidente a partir de janeiro, né? Um presidente mais à esquerda. Acha que isso pode melhorar, já que o governo Bolsonaro foi muito criticado pelo sindicalismo, né? Acha que pode melhorar? Qual a sua expectativa com relação ao comando do novo presidente, Aguinaldo? Samuel, eu tenho uma expectativa muito grande. E por que essa expectativa? Eu entendo que abre-se uma janela, talvez a única, nesse período aí curto, para que a gente possa reconquistar. Né? Então, é uma oportunidade única porque talvez tenhamos, nesse começo de século, alguém que não abriu mão das suas origens e sempre esteve do lado dos trabalhadores. Como é que eu analiso isso e eu vejo? Porque nós tivemos conquistas. Né? E por essa característica, por ser um presidente oriundo do movimento sindical, e que a pauta dele foi principalmente para as conquistas. Se a gente analisar a história desse nosso presidente que vai assumir aí em janeiro, todas as convenções coletivas que nós temos hoje no país, a origem foi praticamente no ABC, na fundação do PT, da CUT, do movimento sindical como um todo, até porque a gente vivia um momento tão difícil e tivemos tantas conquistas. Veio a democracia, com muita luta, e ao invés de nós avançar nas conquistas, nós tivemos retrocesso. Então eu aposto que a gente deve recuperar algumas coisas que se perdeu aí no caminho. Maria, me diz o seguinte, qual hoje é o tamanho da sua base? Qual o número de pessoal que trabalha? Tinha um nome específico para quem trabalhava, as tecelãs, né? Eu me lembro desse nome, minha irmã foi tecelã, o pessoal que trabalha na sua base. Qual o volume de pessoas que trabalham? Nós já fomos... Nossa! Tivemos, nossa categoria chegou de 8 a 10 mil trabalhadores na base no passado. Hoje a gente deve ter uns 5 mil trabalhadores na nossa base. Efetivamente uns 4,5, 5 mil. Qual a importância desses trabalhadores estarem unidos em um sindicato? Qual a importância disso?
A base do sindicato Está ligado está ao sindicato. ligado aos trabalhadores. Sem os trabalhadores nós não representaríamos. E qual a importância dos trabalhadores de estarem sindicalizados, de estarem participando das coletivas? Para fortalecer a nossa luta, as nossas convenções coletivas de trabalho, né, que é a lei que rege a nossa convenção, todas as leis que regem o nosso trabalho e a nossa representatividade com os trabalhadores. Então, uma luta unida, ela vem dos trabalhadores, e o sindicalismo, ele não existe se não tiver o trabalhador unido com ele. Então, é uma categoria que tem que ser forte, unida, já foi mais. Hoje em dia, nós estamos aí um pouco do tempo que passou, né, desse governo que vem falando um pouco contra o sindicato. Então, assim, é uma coisa que se fala e outro se acompanha. Vocês vão ter que reconstruir, Hoje em dia, reconstruir a imagem do sindicalismo. Com certeza. Então, a nossa imagem foi muito desgastada no passado, muito recente, né, que ele veio vindo e com a reforma trabalhista, com as lutas que a gente tinha, e com a mudança de governo, e a gente... Então, agora, hoje em dia, a gente tem que, numa luta de conquistar novamente aquele trabalhador lá da ponta, aquele que tem também aquele que é a favor da nossa luta, tem aquele que é contra, que a luta tem que ser... Não quer dizer que todos têm que estar favorável ou então do nosso lado. As críticas também têm que existir. Só que, assim, ela tem que ser uma crítica construtiva. A divergência há de existir sempre, mas o trabalhador também tem que estar sempre unido e reconhecer o trabalho que a gente tem. Nós estamos aí hoje na campanha salarial, nós estamos no nosso dissídio. Então, uma luta difícil para ser avançada. Nós negociamos com 4 patronais. Na Fiesp são 3 e o Sinditexto, que é na Marquês de Itu. Então, nós estamos aí passando uma luta para reconquistar coisas que a gente perdeu no passado. E uma coisa que sai da convenção, ela não volta. Então, a gente tem que estar ali nos desgastes, no dia a dia, no ponto a ponto, para enfrentar o patronal em luta para o reconhecimento em detrimento do trabalhador. É muito caro estar sindicalizado, Aguinaldo, e o custo-benefício. Queria que você analisasse isso aí e falasse para os nossos telespectadores e também para os testes que podem estar nos assistindo. Eu digo que não é. A gente analisando o custo-benefício, vamos entender, né? Eu costumo questionar muito esse modelo, né? Porque nós temos um modelo hoje liberal, neoliberal, que ele faz com que eles desmantelem essas organizações, seja social, seja sindical, e para quê? Porque o empresariado, no modo geral, o capitalismo, ele tem muito medo do pleno emprego. Porque o pleno emprego faz com que a mão de obra se valorize. Verdade. Então o trabalhador sindicalizado, ele fortalece. Porque o nome já fala, sindicalizado, você pode... atribuir ao organizado. Então, tudo organizado tem um peso diferente nas discussões. Então, se você tem uma empresa com todos os trabalhadores organizados, sindicalizados, a probabilidade de se negociar favoravelmente é muito grande. Porque, como você disse, qual é a matéria-prima mais importante de uma indústria? É o trabalhador. Por mais moderno que estejamos, 4.0, mas se não tiver o humano lá operando esses equipamentos, não funciona. Aliás, Aguinaldo e Maria, eu vi uma frase muito legal do presidente do Uruguai, chamado Mujica, e ele diz o seguinte: quando você vai comprar uma camisa, quando você vai comprar um arroz, você não compra com dinheiro, você compra com o tempo de sua vida. Você gastou um tempo da sua vida para você ganhar aquele dinheiro. Então, aquele valor, na verdade, é o tempo da sua vida. Então você tem que valorizar a sua vida, porque você está dando sua vida para transformar matéria-prima em produtos. Isso é extremamente importante. Então, ser sindicalizado é algo extremamente importante, porque fortalece muito. Não é você ser contra o patrão, é você ser a favor de você mesmo, né, Maria? Exatamente, porque
patrão é uma cadeia, né? O patrão precisa do trabalhador, o trabalhador precisa do emprego. E ele precisa ser representado, porque ele não consegue chegar até o patrão para negociar o salário dele, uma negociação ali para sair, até mesmo uma dispensa num dia. Ele precisa falar com uma pessoa. E o sindicato, tudo eles recorrem ao sindicato. Então a gente é um mediador para ele. Então a gente vai para negociar para ele até uma coisa individual. O número de tecelagens, é só tecelagens que você representa? Não, é fiação, tecelagem, tinturaria, estamparia. Diminuiu muito nos últimos tempos? Diminuiu bastante, bastante. A gente ainda faz muito tecido no Brasil, quer dizer, a gente pega o algodão cru e faz tecido ainda, Maria? Muito? Ainda tem, ainda tem. Que Pouco bacana. ainda tem. A minha empresa, de onde eu vi, oriunda de onde eu vi, ela pega o algodão cru, transforma no tecido, cru ainda, aí ela vai fazer o tecido, daí ela vai fazer o tingimento, ela vai deixar pronto. E ainda, na cadeia ela ainda tinha a costura. Aí ela já ia para o corte, já voltava para a costura e saía a camisa pronta. Olha É uma só, cadeia muito bonita você ver. Um tear, fazendo, tecendo fio. Tô bem faladinho, aí já vem para tecelagem, o algodão, né? E o trabalhador ele pode ajudar nessa reconstrução desse mercado, não, Maria? Muito bom. Porque sem união, meu amigo, esse Brasil não vai para lugar nenhum, sabe? Tem essa história, você tem que ter um espírito de classe, não é isso, Aguinaldo? Você tem que saber que você pertence a um grupo. O pessoal rico, os grandes empresários, eles não se unem em favor deles? Não tem os deputados da Balcão da Bala, o pessoal do agronegócio? Também tem que ter o grupo lá de deputados ligado ao trabalhador, né, Aguinaldo? Então, para você ver, às vezes a gente escuta o trabalhador dizendo o aumento é automático, né? Aí quando a gente fala no sindicato patronal, eles às vezes não associam. Que o sindicato patronal nada mais é do que um grupo de empresários defendendo os seus interesses. E você falou numa coisa aí, eu vou dar aqui a nível de conhecimento. O Brasil é o único país do mundo que consegue ter a cadeia completa. Então nós pegamos a passarela. É verdade. Então isso é uma das características desse Inclusive com as melhores modelos do mundo. Nós já fomos o terceiro maior empregador nesse país. Certo. Algum problema na câmera que está jogado comigo aqui? O microfone. Isso, muito bem. Tá dando um pequeno probleminha no microfone do Vidal. Então nós já estamos dando uma olhada aqui. Quero lembrar para você que nós estamos aqui com a Maria Reis. Ela é presidente do Sindicato dos Têxteis Guarulhos e toda a região, né? Até Arujá. E o Aguinaldo, que é diretor. Secretário-geral. Secretário, ele manda muito, né, Aguinaldo? Vamos ver se está funcionando o seu microfone agora. Pode falar? Aí, agora pode. Tá então, tranquilo. Vamos o pessoal aí da oposição, né, que estava tentando te cortar, Aguinaldo. Pois é. Vamos retomar onde eu estava, até para a gente não perder esse fio dessa meada. Olha, justamente para os têxteis não pode perder o fio da meada. Pois é, cara. Porque é o seguinte, a gente pode ver de tudo, mas uma grande quantidade de pessoas sem roupa a gente não vê. Sim. Com fome você não observa que o cara está com fome, ele tem que se manifestar. Agora, sem a roupa, então era uma categoria que eu entendo, até porque você falou numa profissão aí, nós sabemos que a profissão de tecelão é a segunda mais velha do mundo. Sim. Acho que a primeira deve ser o lavrador, né? A primeira pejorativa, eu prefiro não falar, mas muita gente entende do que eu estou falando. Eu acho que o caçador deve ser a primeira, né? O catador de frutas deve ser as primeiras, né? É porque eles entendem o seguinte, a primeira coisa que o ser humano procurou para se viver tranquilamente foi se acomodar. Verdade. Então ele precisava de
libertar de umas certas coisas e principalmente o cuidado do corpo. Então, se O cobrir, frio, né? que era o frio, a ação do vento, né? Então, essa questão, se você pegar a história, cara, nós fomos pioneiros Sim, é nas verdade. conquistas, né? Se você pegar a reforma e pegar a industrialização, o período começou no setor têxtil. As primeiras máquinas têxtil, que foi as máquinas ainda a vapor, o tear à mão, foram as primeiras informação que temos do processo industrial, isso ainda no período artesão. Então é um negócio muito importante, é uma categoria que tem muito significado. O estado de São Paulo, nós tivemos uma das maiores categorias. E como eu falei, né, ela tem uma característica também muito importante, que ela absorve uma mão de obra, às vezes não tão qualificada. Por isso da importância de você investir na indústria têxtil. Porque ela emprega e ela tem uma pujança muito grande para o mundo. O que aconteceu com a indústria têxtil no São Paulo? Você lembra que com o Collor de Mello houve essas aberturas. Uhum. E a abertura fez com que o setor têxtil fosse... A gente chama de que houve uma espécie de... Faltou uma carta, salva-carta do governo, dos empresários, para a gente evitar o que aconteceu. Porque a indústria têxtil no mundo... Ela precisava ser protegida. Protegida. Viu, Maria? Eu penso o seguinte, o Brasil cometeu um grande erro, naquele momento, em vez de fazer o setor têxtil crescer para enfrentar a China, eles se recolheram e deixaram a China nadar de braçada, Maria. Nadar de braçada no Brasil. E aí nós ficamos à deriva para fazer o... Sem nenhuma proteção. Sem nenhuma proteção. De ânimo para fazer. Então essa abertura que o qual o Vidal se refere, realmente ela chegou, só que não teve uma proteção para nos dar um suporte para manter a nossa estrutura para competir. Então não infelizmente. é uma competição inviável para a gente. Maria, está acabando o nosso tempo e eu queria te perguntar o seguinte, quem quiser se sindicalizar, quem quiser ir conversar com vocês, entender como é que funciona o sindicato, onde que vai, procura quem, liga para onde? Nós estamos situados na Rua IP. Aqui, ó, ali, ó, olhando ali. Na Rua IP 139, ali próximo da UAB Guarulhos, ali, né, facinho de achar, próximo ao fórum. Nos procura ali, no telefone 24680522. Fala devagar, falou muito rápido. Fala 24680522. 0522. Repete de novo aí. 2468 2468 0522. 0522. Aí não dá mais para decorrer. Não dá né? mais para ninguém esquecer, né? Procura você, procura o Procurei Aguinaldo. Vidal, o Manuel, José Luiz, a Maria Nair, são os diretores que estão desligados internamente, que não atendem a categoria dentro do sindicato. Nós temos também o nosso site, que é www.sindicatotextilgrs.com.br. Repete, é que é meio complicado no final. www.sindicatotextilgrs.com.br. Muito obrigado, Maria. Aguinaldo, obrigado. Estamos aí, Samuel. Precisando, estamos à disposição. Nós também. Para tirar dúvida e para pôr esse trem nos trilhos e dar a velocidade que esse país precisa. Verdade. A gente agradece. Olha, foi um prazer recebê-los aqui. Aliás, fazia muito tempo que a gente estava tentando trazer. Benê Sacomon está nos acompanhando. Obrigado, Benê, a todos que nos acompanharam nesse programa. Agradecer e saber que a pessoa mais importante desse país é o trabalhador, viu? Mesmo que fale que faça computador, vai precisar da pessoa que faz o computador. Né? Mas vai ter robô que vai fazer computador. Ah, tá, mas vai ter que ter a pessoa que faz o robô, que faz a programação. O trabalhador sempre vai estar ali por trás, extremamente importante. Então, se valorize, meu amigo. Obrigado, Sim, Maria. com certeza.
Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Estamos à disposição. Aguinaldo, um abraço. Aquele abraço.